Simone Biles passe de um lado para o outro, né, da condição de uma espécie de heroína ou semideusa das Olimpíadas para a condição de mulher comum que reconhece seus limites, eventualmente os seus fracassos. E isso perturbou muito a opinião pública. Olá, eu sou Manuela Costa Pinto e aqui nesse canal eu falo de como a literatura de diferentes épocas sempre fala para o nosso presente, o nosso cotidiano, as questões que envolvem a conjuntura na qual a gente está imerso. E eu gravo este vídeo durante o período das Olimpíadas de Tóquio, e me ocorreu falar sobre um tema que é muito presente na literatura, embora as pessoas não se deem conta disso, que é o tema do anti-herói. Por que falar do anti-herói a propósito das Olimpíadas? Porque, surpreendentemente, durante essas Olimpíadas de Tóquio, uma das atletas mais bem-sucedidas, a norte-americana Simone Biles, que é ginasta, ela veio a público numa entrevista coletiva e reconheceu as suas limitações, disse que não iria continuar competindo em todas as modalidades, porque aquilo estava se tornando exaustivo, ela estava exaurida pela pressão, não apenas física, mas também psicológica, da necessidade de ter uma performance. E isso é muito significativo, principalmente num país como os Estados Unidos, de um capitalismo extremamente avançado e competitivo, em que a performance é muito valorizada, mas vale para o conjunto das sociedades globalizadas em que o capitalismo induz a este comportamento e a este valor do sucesso da performance, fazendo com que a Simone Biles passe de um lado para o outro, né, da condição de uma espécie de heroína ou semideusa das Olimpíadas para a condição de mulher comum que reconhece seus limites, eventualmente os seus fracassos. E isso perturbou muito a opinião pública, né, porque a nossa ideia, o nosso imaginário em relação aos atletas olímpicos é que eles são uma categoria quase que à parte, eles são heróis ou semideuses que fazem avançar os limites do ser humano comum, desafiam as nossas limitações e possuem uma exemplaridade, também uma nobreza até herdada dos antigos gregos e da Grécia, onde nasceram as Olimpíadas. Bom, o que a Simone Biles tem a ver com literatura? Porque ao reconhecer as limitações, ao reconhecer o fracasso, mesmo ela sendo bem-sucedida, mas reconhecer os limites da ação humana, ela de alguma maneira esvazia um pouco o próprio valor de um heroísmo individual e assinala justamente essa nossa condição sempre limitada, embora a gente tenha o imaginário, a utopia do ultrapassamento, da performance. Isso vai ao encontro, está em consonância justamente com um tipo de herói literário que é característico do nosso tempo. Nosso tempo entendido em sentido largo, né, assim, uma sensibilidade que começa a aparecer no meados do século XIX e se intensifica ao longo do século XX, chegando até o nosso século XXI, que é essa sensibilidade do herói que, no fundo, atua dentro da atmosfera da derrota, do fracasso, e se torna exemplar da condição do homem moderno, ou seja, o herói que não é um herói, mas um anti-herói. É preciso fazer uma distinção muito clara. O anti-herói não é o vilão. O herói é a encarnação de valores positivos, de coragem, nobreza, capacidade de superação, né, inteligência, ao passo que o oposto do herói seria, na verdade, o vilão, alguém que também tem um talento excepcional, mas para o mal, um talento maligno, que é uma encarnação da perversidade, do desafio às normas e à ética, alguém que transforma a vileza em algo não apenas intrínseco a si, mas triunfante sobre a sociedade, ao passo que o anti-herói não está nessa dicotomia entre o bem e o mal, entre o herói e o vilão. O anti-herói é o homem comum, o homem tal qual ele é, com suas limitações, sua precariedade, sua fragilidade. Acontece que esse tipo de personagem é muito pouco frequente na história da literatura, ou pelo menos é muito pouco frequente na história da literatura dentro do seu grande arco
temporal, né? A literatura da antiguidade, até século XVIII, é protagonizada por personagens excepcionais, né? Sejam heróis no sentido grego, como o Ulisses ou Odisseu, né, do Homero, sejam o Enéas, da Eneida do Virgílio, são sempre personagens que ou são deuses ou são homens que têm os atributos de deuses ou semideuses, têm uma excepcionalidade. Quando nós entramos numa fase da humanidade, de uma sociedade mais laica, mais burguesa, em que não existem mais separações entre um universo aristocrático e um universo plebeu, e não há mais seres humanos excepcionais, também surge um tipo de herói na literatura que é o homem comum. Ainda assim, ao longo do século XIX, a gente vê uma série de heróis que são de baixa extração, que vem das camadas populares, mas desafiam uma sociedade aristocrática graças ao seu talento. Em geral, até fracassam, como Julien Sorel, do Vermelho e Negro, do Stendhal, Lucien de Rubempré, das Ilusões Perdidas, do Balzac, mas são jovens que têm uma tenacidade que desafia a ordem estabelecida, às vezes são punidos ou fracassam, mas de qualquer maneira são uma espécie de suspiro, respiro de individualidade brilhante em meio a um mundo que já não é dominado por figuras de nobreza, figuras aristocráticas. Mas, conforme a sociedade se massifica e cada vez mais a margem de livre-arbítrio, de determinação do próprio destino do homem, do sujeito, do indivíduo, diminui, né? Cada vez mais o sujeito se vê como uma engrenagem num grande sistema, ele se vê como alguém alienado. Surgem também na literatura personagens que expressam essa condição precária, frágil e alienada. Surge então a figura do anti-herói. Quem quiser se aprofundar nesse tema pode recorrer a um ensaio maravilhoso de um grande crítico literário norte-americano chamado Victor Brombert, que é este livro aqui, Em Louvor de Anti-Heróis, em que ele examina, na história da literatura, várias das personagens que encarnam esse valor do anti-heroísmo, um pouco como a Simone Biles hoje encarna a anti-atleta, no sentido do imaginário que a gente deposita nos atletas como heróis excepcionais, reconhecendo a sua fragilidade. O Victor Brombert, este grande crítico norte-americano, fala de várias personagens, algumas das quais eu vou comentar aqui. E eu só vou dar algumas dicas de personagens da história da literatura, algumas mencionadas pelo Brombert, outras não, até porque eu vou falar de alguns autores brasileiros que ele não conhecia, que são personagens que encarnam este valor do anti-heroísmo. Mas antes eu queria ler um trechinho do que é a definição dele. As linhas de demarcação que separam o heróico do não heróico estão borradas. Há uns 40 anos, Raymond Giraud, um crítico que ele menciona, observou com razão que os heróis não heróicos de Stendhal, Balzac, Flaubert foram os protótipos de heróis da inação, ou seja, daqueles que vivem numa espécie de estado de paralisia, de hesitação permanente, como os personagens de Swann, do Marcel Proust, ou Leopold Bloom, do Ulisses, do Joyce. E ele continua, Victor Brombert. A literatura dos séculos XIX e XX está, além disso, e aqui é o importante, abarrotada de personagens fracos, incompetentes, humilhados, inseguros, ineptos, às vezes abjetos, quase sempre atacados de envergonhada e paralisante ironia, mas às vezes capazes de inesperada resistência e firmeza. Essas personagens não se ajustam aos modelos tradicionais de figuras heróicas, até se contrapõem a eles, mas pode haver grande vigor nessa oposição, implícita ou explicitamente, lançam dúvidas sobre os valores que vêm sendo aceitos ou que foram julgados inabaláveis. Ou seja, o anti-herói, ao fracassar, coloca em questão os próprios valores de culto dos heróis vigentes na sociedade. Bom, feita esta breve introdução de caráter teórico, a partir do Victor Brombert, né, nesse livro Em Louvor dos Anti-Heróis, eu vou falar aqui de 6 personagens da literatura que são
as próprias encarnações de anti-heróis. Provavelmente a primeira delas é o Woyzeck, de um escritor alemão que viveu apenas 23 anos, que é o Georg Büchner, que tem este livrinho aqui publicado com o Woyzeck, e nós temos aqui pela editora, aquela é uma edição da editora Edra, e nós temos aqui uma edição da editora Perspectiva, que tem toda a obra do Georg Büchner. O que é o Woyzeck? O Woyzeck é um soldado que é a própria encarnação da alienação. Ele é atormentado por ciúmes, ele comete um crime de ciúmes, ele é aterrorizado pelo amante de sua mulher, e dentro do regimento no qual ele serve, ele é constantemente humilhado pelo seu capitão, pelos seus superiores, e chega a servir de cobaia para experimentos de ordem psicológica, embora a psicologia ainda não fosse uma disciplina nesse momento. Nós estamos falando de um livro de do começo do século XIX, 1830, mais ou menos. Né? O Büchner, que é um escritor que morre prematuramente e deixa esta obra, ele transforma Woyzeck na própria encarnação de um homem que vai sendo acuado, dessubjetivado, ele se transforma numa cobaia, ou seja, ele é um objeto da mão dos outros, ele não é um sujeito das próprias ações. Ele é atormentado e ele cai numa onda de delírio, alucinações, que faz com que ele acabe cometendo um assassinato por ciúmes, mas ele é menos um pecador, digamos assim, do que alguém que é atormentado o tempo todo e levado ao pecado pelo seu esvaziamento subjetivo. Ele é levado ao mal pelo seu esvaziamento subjetivo. Então, nem o mal que ele pratica é um mal de caráter metafísico, que tem uma transcendência. Ele é alguém levado pelos acontecimentos. Ele não é sujeito das próprias ações, ele é vítima, ele é uma cobaia da existência, do mundo. E ele é a própria figura do anti-herói, da pessoa frágil que vai progressivamente perdendo a consciência e sendo manipulado por todos os lados até entrar numa espiral de alucinação, loucura e assassinato. E esse livro é precocemente um precursor dos grandes anti-heróis da história da literatura, dos quais o grande representante, na verdade, o grande pai dos anti-heróis da literatura é o Homem do Subsolo, do livro Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. A gente pode dizer que o Dostoiévski cria, com elementos já presentes em obras pregressas, a grande figura do anti-herói, tão anti-heróico que ele é até anônimo, né? O Homem do Subsolo, de Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, um livro que tem uma belíssima tradução do Boris Schneider pela editora 34. O Homem do Subsolo é um ser anônimo, um ser abjeto, que não consegue agir no mundo sem reconhecer as próprias vilezas, e que, mais do que isso, ele fala do seu caráter desagradável, problemático, doentio, mau, implicante, preconceituoso, como uma forma de desconstruir todos os valores ideais vigentes em seu tempo e que criam uma ilusão de que o homem pode construir um mundo melhor com os próprios esforços. O Homem do Subterrâneo, o Homem do Subsolo, conforme a tradução do Dostoiévski, ele é o que ele mesmo chama de um paradoxalista. Então, se alguém fala do bem, do ideal de construção de uma sociedade, ele mostra toda a vileza intrínseca do ser humano. E se alguém, por outro lado, fala das determinações materiais do homem, de como o homem pode ser manipulado cientificamente, ele mostra que, por mais que você transforme o homem numa cobaia, como o Woyzeck do Büchner, o homem sempre tem uma verticalidade espiritual, metafísica, que escapa a tentativas de transformá-lo num rato de laboratório. Então ele é um paradoxalista que mostra a inconsistência, a incoerência de qualquer tentativa de inserir o homem numa ordem compreensível e ideal, e ele se descreve como um camundongo de consciência hipertrofiada, e justamente alguém que tem a consciência hipertrofiada, que o tempo todo reflete sobre as próprias ações, expõe as próprias culpas, vai do belo ao sublime, do elevado ao abjeto,
é alguém que cai na inação e não acredita na possibilidade de uma ação no mundo, de uma atitude no mundo que seja redentora. Enfim, ele é o próprio reconhecimento ou do limite da ação humana ou do vazio, da vacuidade, da falta de sentido, da falta de transcendência das conquistas humanas. O Memórias do Subsolo é um livro que quebra as nossas ilusões, né? Procede a uma espécie de trituração, esmagamento das nossas construções ideais, nosso auto-engano em relação às possibilidades do humano se superar e ascender a um estágio elevado. Claro, Dostoiévski era um escritor muito religioso, então ele acredita que a eventual salvação do ser humano só pode ser dada pela graça divina. Mas o que resta desta obra, se você não é um leitor religioso como o Dostoiévski foi um escritor religioso, se você não acredita na graça divina, o que resta é esse retrato do homem entregue aos seus próprios sentimentos ambíguos, ambivalentes, morais e imorais ao mesmo tempo. Ou seja, é uma personagem coerentemente fiel àquilo que o homem é, em sua irredutibilidade, em seu caráter complexo, e que não está sujeito a programações, seja por um idealismo abstrato, seja por uma manipulação do cérebro laboratorial, né? Nós não podemos nós temos uma verticalidade que resiste a qualquer apropriação por projetos que nos tornem mais heróicos ou mais eficazes ou mais bem-sucedidos, né, conforme o jargão da época. E com Memórias do Subsolo, abre-se uma galeria de personagens, de anti-heróis na história da literatura. Talvez o mais significativo seja o protagonista da queda do Camus, que é um juiz penitente. Ele se apresenta como um juiz penitente, né? Toda a novela é a conversa deste protagonista com um interlocutor que nunca aparece e que, no fundo, é o próprio leitor, em que ele se declara, ao mesmo tempo, alguém que julga todos a partir das próprias culpas. Ele é juiz penitente, ele paga uma penitência pelas suas culpas, pela sua soberba, pela sua vaidade, e ao expor a vaidade, ele se coloca na condição de alguém que pode julgar a vaidade e a soberba alheias, envolvendo todos, ele, seus interlocutores, o interlocutor que está na novela, ou o interlocutor que somos nós, seus leitores, na mesma culpabilidade, na mesma queda em relação às nossas ilusões de moralidade, ética, de autodomínio de si, de livre-arbítrio. Então, a queda é uma meditação sombria que se passa em Amsterdã, ambientada em Amsterdã, de uma personagem que é um anti-herói que tem esta reflexão crispada, intensa sobre as próprias contradições e usa essas contradições para acusar a si mesmo e aos outros, não deixando pedra sobre pedra nas nossas ilusões de sermos eventualmente seres comuns que podem ascender a uma condição mais elevada do ponto de vista das realizações, do ponto de vista da ética, da moral, etc. E tal. Como vocês podem ver, né, do soldado Wojciech, do Büchner, passando pelo camundongos de consciência hipertrofiada do Dostoiévski ao juiz penitente da queda de Albert Camus, essas personagens são personagens introspectivas, que estão paralisadas pelas próprias reflexões, torturadas pelos próprios impasses. São as pessoas que encarnam a anti-performance, porque elas não acreditam que qualquer performance exterior, seja no campo da política, do trabalho, ou, né, o mote da nossa conversa de hoje, num esporte olímpico, possa representar uma elevação do status do ser humano. O ser humano tem sempre forças antagônicas dentro de si e torna ilusórias as conquistas exteriores que possam acontecer. Por isso, os anti-heróis da grande história da literatura são sempre heróis que estão paralisados pela reflexão, pela ruminação interior. Eles têm essa consciência hipertrofiada
que impede acreditar nos feitos humanos. E encarnam também esta condição do homem moderno que, por mais que tenha vontade, conhecimento e desejo, ele sempre está envolto e tragado por uma engrenagem que o domina e o aliena da possibilidade de determinar o seu próprio destino. E como isso aparece na literatura brasileira? Através de anti-heróis, que também eles expressando tanto questões sociais quanto questões ético-morais, como nos autores que eu mencionei. Talvez um dos maiores anti-heróis da história da literatura brasileira seja o protagonista desse romance aqui, Os Ratos, de Dionélio Machado. Dionélio Machado é um escritor muito pouco valorizado, mas um grande autor, que viveu na primeira metade do século XX no Rio Grande do Sul. Ele era um médico gaúcho, um psiquiatra gaúcho, e em Os Ratos ele narra a história de um anti-herói no sentido de um pobre diabo, de um desvalido, que é uma figura de uma personagem que tem um nome muito estranho, é Naziazeno. E esse Naziazeno, que lembra talvez um nazareno, né? Então é uma espécie de versão rebaixada de uma figura mítica como o Cristo, né? O Jesus de Nazaré. É justamente um pobre diabo que vai percorrer, como o Cristo bíblico, uma espécie de via crucis pela Porto Alegre dos anos 30, e uma via crucis para conseguir uns trocados, dinheiro para pagar o leiteiro e garantir a sobrevivência de seu filho bebê, e para conseguir dar um sustento mínimo à família. Então tem um ponto de partida nos Ratos do Dionélio Machado, que é a questão do flagelo econômico, da carência, da fome, da necessidade. Mas a partir deste dado que é de ordem socioeconômica, o Dionélio Machado transforma as peripécias do Naziazeno pela cidade de Porto Alegre nos anos 30, numa espécie de viagem alucinatória, expressionista, em que ele entra em contato com personagens do submundo de Porto Alegre, e ele entra numa espiral de obsessão para conseguir dinheiro, e ele vai começando a ficar alucinado, começa a ter delírios, ele resvala na psicose dentro dessa tentativa desesperada de conseguir um mínimo de sustento para o seu filho que está, enfim, precisa se alimentar. Então tem um parte-pri, um ponto de partida social e econômico no livro do Dionélio, mas que deriva para uma escrita alucinada, delirante, expressionista, nesta Porto Alegre dos anos 30, e que faz deste livro uma espécie de sondagem da interioridade do desvalido, do pobre diabo. É gozado, o pobre diabo a gente costuma identificar como uma personagem simplória, sem subjetividade, e o que o Dionélio faz é transformar o desvalido, o pobre diabo, numa personagem muito complexa, com uma interioridade atravessada por obsessões, construções mentais, alucinações, ambições, enfim, é uma personagem muito, muito complexa, essa do Dionélio Machado, que é talvez o primeiro grande herói da literatura brasileira. Há outros do passado, mas tem um caráter mais picaresco, ele tem um caráter mais cômico satírico. Não, aqui não, é um anti-herói com essa densidade existencial expressionista, que vai reaparecer num livro quase contemporâneo dos Ratos do Dionélio Machado, que é o Angústia, do Graciliano Ramos. Um clássico da literatura brasileira que todo mundo conhece, a história do Luiz Silva, um homem que vive é um jornalista que vive uma humilhação por causa dos ciúmes que ele sente da mulher que ele ama, e esta estrutura, esta moldura muito simples que aparece no começo do romance, deriva para uma reflexão interior, um fluxo de consciência obsessivo, de ciúmes, imagens eróticas, desejos de vingança e assassinato, que vão acabar derivando para uma ação, a única ação que acontece no romance, que, no entanto, permanece no campo desta inação do ponto de vista
da atitude, do desenvolvimento da trama, mas se passa toda ela, a trama, na interioridade desse personagem crispado, atrofiado pelas próprias reflexões, paralisado e lidando com as próprias pulsões, os próprios impulsos e a interpretação do significado delas, tentando justificar os seus próprios impulsos e, ao mesmo tempo, concebendo planos de sair desta paralisia mental em que ele está imerso. Então, o Luiz Silva do Angústia é um outro anti-herói, aquele herói que, de tanto ter consciência da própria condição de humilhado, traído, ele acaba desenvolvendo uma reflexão sobre esta sua condição, mas isso é algo que, de alguma maneira, o emancipa da normalidade, da mediocridade, porém significa também uma incapacidade, uma impossibilidade de agir no mundo, criando essa dupla face do anti-herói. Uma extrema consciência do seu limite, mas uma consciência tão profunda que ela chega às raias da hipertrofia e impede sair dessa própria condição que, no entanto, ele contempla com grande lucidez. E para finalizar este catálogo de anti-heróis que eu estou fazendo aqui para vocês, eu acho que eu não poderia deixar de mencionar a protagonista da Hora da Estrela, da Clarice Lispector, a Macabeia, que é a pura expressão também de uma alienação que tem uma dimensão social. Ela é uma heroína proletária, digamos assim, e que vive num universo também de desvalidos, pessoas vulneráveis economicamente, mas é explorada, é enganada, e ela fica numa espécie de universo monomaníaco, aspirando a uma redenção que é inspirada pelas fotonovelas, pelo rádio, pela cultura popular, fazendo com que todas as aspirações de sair da sua condição tenham uma delicadeza lírica que contrasta com seu destino trágico. Porque o anti-herói, no fundo, é isso. É a tragédia não protagonizada por heróis, nobres, deuses e semideuses, mas é a tragédia do homem comum. E é esta tragédia do homem comum da qual a gente teve um pequeno lampejo, um insight através da fala da Simone Biles, quando ela falou, olha, o heroísmo que as pessoas veem nos heróis olímpicos, nos atletas olímpicos, no fundo, encobre a tragédia íntima da paralisia, né, do sufocamento psicológico que ela, ao reconhecer, também proporcionou a nós, que estamos acompanhando a Olimpíada, a possibilidade de contestar esta ultravalorização do heroísmo olímpico, da sociedade da performance e todos esses valores da sociedade na qual a gente vive. Né? Por que os heróis do passado literário foram substituídos pelos anti-heróis? Talvez porque a literatura expresse as contradições da realidade. E uma das contradições é justamente a construção imaginária que a sociedade cria em relação aos nossos objetivos, os nossos valores, a nossa performance e a nossa verdadeira condição de homens comuns, homens precários, enfim, anti-heróis. Então é isso. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.